Olá pessoal, e agora vamos falar dos 3 níveis evolutivos do signo de Gêmeos. Fiquem ligados que vai começar logo após a vinheta. Antes de iniciar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever. E se você gostar do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha que ajuda pra caramba. E também comentar aqui embaixo e compartilhar com seus amigos, tá bom? Então vamos lá, como é que esse signo de Gêmeos se apresenta no nível 1 de evolução para as pessoas? Esse nível 1 pode trazer para as pessoas uma necessidade de comunicar, seja como for, de falar de forma rasa, de falar sem conhecimento e ter aquela comunicação meio que imediata, de já conhecer e já querer palpitar, de se aproximar e já querer julgar e já querer criticar. Geralmente as pessoas de nível 1 do signo de Gêmeos são muito ativas e conhecem muitas pessoas e querem se envolver com todas as pessoas e se comunicam de forma vazia, de forma vaga. Elas geralmente se apresentam com um relacionamento muito vazio. Geralmente essas pessoas de nível 1 querem estar envolvidas com muitas pessoas, com muitos projetos, querem parecer úteis sem ser, querem parecer cultas sem ser, querem parecer bondosas sem ser, simplesmente para se infiltrar, para estar ali rodeada de gente. Geralmente essas pessoas de nível 1 mostram uma profundidade na sua comunicação, mas não exercem essa profundidade. Esse nível 1 de Gêmeos torna essas pessoas extremamente fofoqueiras, essas pessoas se tornam altamente críticas, ou seja, são aquelas pessoas que se envolvem com todo mundo, que estão em todos os eventos, que estão em todos os lugares e que dali começam a criticar, a falar, a opinar, a fofocar sobre tudo, sobre todos. E geralmente seu senso crítico, que aí é a quadratura natural do signo de Virgem, geralmente essa pessoa utiliza a sua crítica, a sua visão crítica de forma muito negativa, a denegrir a imagem do outro, ou seja, a distorcer. Aí é a quadratura de peixes lá em cima, é distorcer, é desfazer, é dissolver a imagem das pessoas, através da sua comunicação, através da sua relação com o meio. Geralmente essas pessoas mostram ter muito interesse, mas não conhecem, não se aprofundam no universo do outro, no conhecimento que o outro tem. Ele se torna muito individualista no seu próprio conhecimento. Ele tem curiosidade sobre o outro, mas é uma curiosidade muito vaga, que aí é essa oposição de Sagitário e Gêmeos. Essas pessoas também podem profetizar, falar de uma forma muito bonita, muito profunda, mas sem ter essa verdadeira intenção, sem ter o conhecimento do que está falando. Tem apenas aquela capacidade de expressar muito bem uma ideia criada, forjada ali de alguma forma. As pessoas do nível 1 de evolução do signo de Gêmeos, elas podem aparentar um conhecimento vasto, como se tivesse vivido várias experiências em vários lugares, mas mentir. As pessoas de nível 1 do signo de Gêmeos têm uma capacidade, uma facilidade incrível para mentir. A mentira é algo fácil. Inventar histórias, falar com uma verdade sem existir essa verdade, essa oposição de Sagitário, porque Sagitário traz muito essa questão da verdade, de expressar a verdade, de ter moral, de ter ética. Então quando a pessoa vem de um nível 1, ela precisa equilibrar, ela precisa trabalhar essa oposição e as quadraturas naturais dos signos, né? Então o equilíbrio ali entre Sagitário é falar com conhecimento, é falar a verdade de fato, é contar realmente como as coisas aconteceram. As pessoas de nível 1 do signo de Gêmeos podem utilizar a sua influência, a sua facilidade de se relacionar com o meio e às vezes abusar da fé e da espiritualidade das pessoas. Então às vezes uma pessoa de nível 1 de evolução do signo de Gêmeos pode, de repente, quem sabe, abrir uma igreja e dentro daquela igreja pregar, dar sermões lindíssimos e ensinar coisas lindas, mas no fundo o interesse dela é outro. A pessoa não coloca em prática no seu dia a dia, no seu cotidiano, aquilo que ela está profetizando, aquilo que ela está ensinando. Então essas pessoas de nível 1 do signo de Gêmeos podem ser professores, podem se passar por mestres, se passar por conhecedores sem ser.
e ter um interesse mais comercial naquilo que está ensinando, naquilo que está fazendo. O interesse se torna muito comercial. E através dessa manipulação de informações, né, por essa capacidade de se expressar bem, de envolver as pessoas e até mesmo de manipular as pessoas, essas pessoas de nível 1 podem aprisionar as outras pessoas pelo conhecimento que detêm ou pelo conhecimento que passa. Geralmente as pessoas de nível 1 do signo de Gêmeos têm um poder de cativar e de envolver as pessoas de uma forma quase mágica. Quando as pessoas percebem, elas já estão totalmente envolvidas por essa pessoa de nível 1 do signo de Gêmeos. Porque as pessoas de nível 1 do signo de Gêmeos têm inteligência, têm a mente a seu favor, mas utilizam essa mente sabendo como lidar com a sensibilidade das pessoas. Então essa quadratura de Peixes e Gêmeos precisa ser trabalhado de alguma forma para que as pessoas de Gêmeos, que têm uma capacidade intelectual, que traz uma percepção lógica e realista do mundo, e utiliza esse conhecimento para atingir as pessoas que têm uma sensibilidade espiritual, uma sensibilidade emocional maior. Então, muitas vezes essas pessoas de nível 1 podem manipular intelectualmente, mentalmente, as pessoas mais sensíveis no mundo. Então, é abusar realmente, de alguma forma, dessas pessoas que acreditam em qualquer coisa, que caem na lábia de qualquer conversinha por aí. E isso não precisa ser somente dentro da fé, dentro da religião, isso pode ser dentro de um relacionamento. A pessoa de nível 1 do signo de Gêmeos pode utilizar o seu saber ali para poder envolver a outra pessoa, né, de forma romântica também, iludir aquela pessoa, manter aquela pessoa presa numa prisão. A pessoa de nível 1 de evolução do signo de Gêmeos tem uma capacidade de perceber os mínimos detalhes, está ligado em tudo. Isso aí é a quadratura natural de Gêmeos e Virgem. Então a pessoa está ligada em tudo que está acontecendo ao seu redor. Mas a pessoa de nível 1 vai utilizar essa percepção para prejudicar os outros, para fofocar com os outros ou para influenciar as pessoas através desses pequenos e mínimos detalhes que ela percebe. E essas pessoas de nível 1 podem também bagunçar a vida dos outros, desorganizar tudo. Se a pessoa consegue se estruturar, se organizar, de repente essa pessoa de nível 1 de Gêmeos vai lá e manipula as informações, bagunça as informações, troca as informações para confundir o outro, para bagunçar a vida do outro. A pessoa do nível 1 de Gêmeos usa o seu poder mental para manipular, para distorcer, para ensinar, para mostrar coisas conforme aquilo que ela acha que tem que ser, que ela deseja que os outros acreditem que seja verdade. Então é extremamente manipuladora essa energia de nível 1. É uma manipulação mental muito forte. E essa pessoa de nível 1 do signo de Gêmeos exerce um poder muito grande sobre as pessoas que estão ali ao seu redor, as pessoas do cotidiano, do dia a dia delas, as pessoas relacionadas à sua família, seus irmãos, seus primos, primas, tios, tias, do comércio, da escola, da universidade, seja onde for que ela se relacione, ela consegue exercer um poder muito grande sobre essas pessoas e um poder mental muito grande. Agora, como é que essa energia se apresenta no nível 2 de evolução do signo de Gêmeos? As pessoas de nível 2 do signo de Gêmeos começam a perceber em si uma necessidade de realmente conhecer, de expandir de alguma forma o seu intelecto, o seu conhecimento. Então essas pessoas de nível 2 já expandem um pouco mais a sua rede de relacionamentos. Então geralmente essas pessoas de nível 2 do signo de Gêmeos conhecem mais gente, têm interesse por assuntos mais aprofundados, começam a trabalhar o seu conhecimento, começam a se organizar, a organizar o seu saber, começam a buscar assuntos de forma um pouco mais profunda e começam a trabalhar a sua sensibilidade, a sensibilidade de procurar entender as coisas não só pelo lado racional, pelo lado lógico, mas também pelo lado sensível. Então as pessoas do nível 2 de evolução do signo de Gêmeos começam a observar mais do que simplesmente falar e tagarelar por aí. Começam a criticar as pessoas e as coisas e os acontecimentos ao redor dela, mas para si própria e não para os outros, como fofoca, tentando de alguma forma manipular as informações, deter o poder das informações. Então a pessoa de nível 2 do signo de Gêmeos sabe interagir, sabe ser extrovertida, conversar, se envolver com as pessoas, ter muitas atividades ao seu redor com muitas pessoas, em muitos locais, mas ao mesmo tempo ela sabe ouvir.
ela sabe observar e o principal, ela sabe guardar para si, para ir trabalhando, para depois começar a manipular essas informações para si própria, ou seja, transformar essas informações em informações valiosas. É a alquimia da informação, né? A pessoa trazer a informação para si e trabalhar de forma alquímica. Transformar essas informações, às vezes brutas, mal compreendidas, em informações valiosas para o futuro. E dentro dessa alquimia, desse trabalho de transformação, deste conhecimento, né, que foi colhido através da observação, passar adiante, ensinar para os outros de uma forma simples, numa linguagem simples, em que as pessoas possam alcançar. Aí é o equilíbrio dessa oposição de Sagitário e Gêmeos, aonde essa pessoa de nível 2 de evolução do signo de Gêmeos vai passar essa informação adiante, vai começar a ensinar. Aí entra o professor. Entra aquela pessoa de um intelecto alto, de um saber aonde ela estudou, aonde ela se aprofundou de alguma forma, aonde ela se dedicou um tempo para fazer aquela alquimia da informação e dali passa adiante. E a pessoa de nível 2 do signo de Gêmeos quer expandir o seu saber. Então, além de passar o seu conhecimento, tem interesse no que os outros têm a dizer. Então, além de comunicar, além de se envolver, além de interagir através do seu saber, tem interesse no saber do outro. E aí traz essa informação do outro para si, para que aquilo seja trabalhado dentro daquele conhecimento que essa pessoa já traz. E essa pessoa do nível 2, do nível de evolução do signo de Gêmeos, ela começa a trabalhar a questão moral. Ou seja, poxa, se eu falar uma notícia falsa, será que isso é legal? Será que isso é certo? Será que isso é ético? Então ela começa a se auto-questionar nesse sentido e a perceber o mal que ela pode estar fazendo para um número muito maior de pessoas. Então, às vezes, uma informação que ela tenha ou algo que ela escreva, aquilo pode impactar e pode atingir muitas pessoas e deixar as pessoas presas. Então ela sabe do poder que ela tem de envolver as pessoas, principalmente aquelas pessoas mais sensíveis. Então ela começa a analisar o seu lado moral, o seu lado ético e começa a respeitar a sensibilidade das outras pessoas. Então ela começa a trabalhar, a equilibrar o seu poder de manipulação, principalmente o poder de manipulação mental. Então ela toma mais cuidado com o que escreve, ela se coloca no lugar do outro. Dentro dessa quadratura de peixes e gêmeos, ela começa a aprender a utilizar essa energia dessa quadratura em que se colocar no lugar do outro, em sentir o que o outro sente, em saber o que o outro está sentindo, ao invés de manipular aquela energia, de compreender aquela energia para poder ajudá-la. E aí essa pessoa que se comunica tão bem, essa pessoa que se expressa tão bem, que detém um poder forte da comunicação ali, ela não vai utilizar essa energia para manipular ou para prejudicar a outra pessoa, e sim para ajudá-la. Aí começa a trabalhar dentro de uma energia de compaixão. E é a partir daí que essa energia começa a alcançar o nível 3 de evolução do signo de Gêmeos. Dentro do nível 3 de evolução do signo de Gêmeos, essa pessoa começa a ter total consciência do seu poder mental. Ela simplesmente compreende o seu poder mental. Então, através desse poder mental e saber que esse poder mental é capaz de mudar, de transformar, de atingir uma grande quantidade de pessoas, ela sabe exatamente o que deve falar, como deve expressar, como deve se relacionar, como deve ensinar, como deve se expressar para o mundo, como escrever, o que escrever, como ensinar, o que ensinar. Dentro desse nível 3, o conhecimento ele está acima do conhecimento mundano. O conhecimento aqui passou pela verdadeira alquimia no nível 3, onde a informação, o conhecimento e a comunicação ganham uma forma dourada. O chumbo, a pedra bruta, foi transformada em ouro. Então a pessoa de nível 3 do signo de Gêmeos detém um conhecimento que vale ouro. E esse conhecimento ele é passado pelas vias terrenas, ou seja, pela escrita, pela fala, pela música, pela arte, seja como for, mas a informação, o conteúdo é um conteúdo que pode transformar a vida das pessoas, que pode atingir a alma das pessoas e que pode trazer assuntos de um nível espiritual altíssimo. A pessoa de nível 3 do signo de Gêmeos tem consciência do céu
e do inferno, e equilibra de alguma forma o céu e o inferno para poder comunicar, expressar de forma que todo mundo consiga compreender. Essa pessoa de nível 3 do signo de Gêmeos tem um cuidado enorme com o que fala, para quem fala, e sabe exatamente o que deve e para quem deve falar. É essa quadratura de Gêmeos e Virgem numa energia super benéfica, que é observar, que é organizar a informação, que é levar a informação de uma forma que venha curar, que venha trazer bem-estar para as pessoas. Essa pessoa do nível 3 do signo de Gêmeos tem tudo organizado, estruturado na sua mente. Essa pessoa consegue discernir o que deve informar, como deve informar, quando deve informar, quando deve ensinar, o que deve ensinar, qual nível que deve ensinar, até onde pode falar, até onde pode escrever, até onde pode cantar, até onde pode chegar. Ou seja, ela tem um controle porque ela está organizada. Consegue observar pequenos detalhes nos outros, para poder passar a informação certa, da forma certa, do jeito certo, com carinho, com atenção, se colocando no lugar do outro, sentindo o outro, não simplesmente jogando as informações como no nível 1. Nesse nível 3, a pessoa realmente se envolve com o outro, sabe com quem está lidando, percebe a sensibilidade do outro e detém um conhecimento profundo, porque buscou saber, mesmo que não seja de forma tão aprofundada, se tornando um especialista naquele assunto, mas ele sabe do que está falando, ele tem consciência do que está falando. Essa pessoa não vai aumentar as coisas para se beneficiar, não vai dizer que sabe de uma coisa sem saber. Essa pessoa não vai ensinar algo que ela não tenha conhecimento, ou que pelo menos tenha passado pela experiência, tenha experimentado, tenha colocado ali no seu cotidiano, no seu dia a dia, experimentado aquilo de forma real e física. Toda a curiosidade dessa pessoa de nível 3 do signo de Gêmeos antes passa por uma experiência própria, ou seja, a pessoa coloca aquilo em prática, ela se propõe a fazer, ela se propõe a servir, ela se propõe a testar, para depois passar adiante, para depois comunicar para os outros, para depois ensinar para os outros, para depois dar lição de moral, porque ela entendeu o valor moral e ético das coisas. Ela tem plena consciência do que é certo, do que é errado, do que é ético, do que não é. Isso aí é o equilíbrio dessa oposição de Gêmeos e Sagitário. Lembrando que todos nós temos o signo de Gêmeos no nosso mapa. Então deem uma olhada aí no mapa de vocês e vejam onde esse signo de Gêmeos cai. E dentro desse setor, reparem qual o nível de energia que vocês utilizam ali do signo de Gêmeos, né? Um nível evolutivo. Então, se no setor onde esse signo de Gêmeos cai, vocês são extremamente críticos, extremamente fofoqueiros, ou se vocês manipulam as informações, ou se vocês passam de casa em casa tentando denegrir a imagem de alguém, fazendo fofoquinhas, manipulando as informações, esse é o nível 1. Então vale a pena tentar encontrar o equilíbrio dessas quadraturas de Peixes e Virgem e dessa oposição de Sagitário no mapa de vocês, nessa energia geminiana, dentro desse setor que vocês têm. Agora, se dentro desse setor vocês conseguem perceber o outro, ter essa sensibilidade de saber o que pode falar, o que não pode falar, se utilizar essa informação que você colheu em outro lugar, que pode prejudicar aquela pessoa, poxa, guarda isso, porque de repente essa informação guardada, ela tem mais valor do que essa informação espalhada, de forma que venha prejudicar não só a pessoa, mas a várias outras pessoas. Percebam dentro desse setor qual o nível de poder mental que vocês têm e como vocês utilizam esse poder mental dentro desse setor. Que muitas vezes esse nível pode ser altíssimo, mas talvez vocês não tenham consciência desse poder mental. Então estudem aí esse setor com bastante carinho, tá bom? E nos vemos então nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.